O bate-papo de hoje vai até São Paulo. Nós vamos conversar com Silvia, ela é psicóloga, e o tema de hoje é o papel da mulher na atualidade. Olha que interessante. Eu, se fosse você, ficaria até o final. Tudo bom, Silvia? Como vai? Tudo bem, Rosane? E você? Tudo ótimo, mas então, na tua visão, como é que tu enxerga a mulher na atualidade? Então, antes de mais nada, né, eu queria te agradecer pelo convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo hoje com você. E vamos lá, né? Falar sobre as mulheres na atualidade. Eu vejo assim a mulher muito à frente, né? Assim, com muitas conquistas em termos de trabalho, né? No mercado de trabalho a gente vê que a mulher está se sobressaindo cada vez mais. Tem muita coisa envolvida, né? Em função disso, porque também acaba ocupando muito tempo, né? Assim, tanto a nível de trabalho, de vida familiar, até de autocuidado mesmo, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito assim essa pressão também, né, em relação à aparência, aos cuidados, às vezes cuidar de filhos, né? Então assim muita coisa foi tomando uma proporção assim grande para a mulher em função de tantas conquistas aí, né? Então assim a gente pode ver que tem um lado muito bom, muito positivo de tudo isso. Mas, por outro lado, também eu olho muito assim o aspecto emocional, mental, né? E a gente hoje em dia tem muitos estudos assim que dizem que a chance das mulheres de terem um transtorno mental ou algum problema emocional é muito maior do que dos homens, por exemplo, né? Então, de fato, são coisas para a gente pensar, né? Tu sabe que eu criei esse canal Feminino em Debate justamente para ajudar mulheres que ainda não despertaram para a sua vida. Ficam à mercê de um marido, de uma família que as proteja, as acolha e para não enfrentar a sua própria vida, a sua própria existência. Então, aqui eu trago pessoas que possam alertar de alguma maneira sobre o potencial de que cada uma tem. E ainda não Sim. descobriu. Então, tu está falando de um lado, sim, tem muitas mulheres que hoje são empoderadas, independentes, sabem o que querem da vida, mas outras ainda parece que vivem lá no passado, não estão aproveitando todas as oportunidades que a vida tem hoje em dia. Tudo que elas podem fazer e ainda ficam presas. Não sei como é que tu olha esse outro lado dessas outras mulheres. Sim, a gente tem aí esses dois polos, né, praticamente, e um contínuo aí, né, assim, depende muito da pessoa, de como a pessoa consegue se ver e de como a pessoa consegue acreditar mesmo, né, em si mesma, perceber o mundo, perceber o contexto em que ela está inserida. Então, dependendo da região também faz muita diferença, Rosane. Dependendo da região em que a pessoa mora, né? Assim, a gente precisa olhar para essa parte cultural também, né? Não só o contexto social, familiar, mas todo esse contexto cultural que envolve o lugar onde a pessoa vive também, né? Tem pessoas que eu atendo, inclusive, de outros países, né? Que moram fora do Brasil e que são brasileiras, mas moram fora do Brasil, né? Então, assim, é muito diferente, né? O contexto, os valores, a educação. Então, são coisas mesmo para a gente olhar, porque nem tudo tem esse andamento, né? Como em São Paulo, por exemplo, que a gente imagina. E mesmo dentro de São Paulo, a gente tem uma variação muito grande, né? De desenvolvimento, tanto a nível feminino, como a nível de estrutura familiar mesmo, né? De educação. Então, envolve muitos aspectos, eu entendo. Não sei o que você acha, né? Mas Eu acho assim, ó, que existe muito uma questão cultural, de que a mulher ela nasceu para servir e que daí elas sim, entram num impasse muito grande. Opa, se eu quiser fazer algo por mim, eu vou estar sendo egoísta, porque foi isso que a mulher sim, aprendeu.
Uhum. Então, ela vive esse conflito interno, né, entre ser ela mesma ou entre ela estar em função somente dos outros. E aí também existe muito Sim, a questão do machismo estrutural, que ainda, sim. não sei como que é em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul ele é muito forte, principalmente assim no interior. As mulheres aqui sofrem muito essa violência doméstica, psicológica, não tem assim no interior delegacias que as recebam com respeito, que as Sim, tratem com dignidade. É é, como se fosse assim, ainda aquela coisa que tu fez, o que que tu fez? O que que tu sim, é. fez para ter apanhado? Eu não sei como que é em São Paulo isso, Silvia. É, assim, a gente tem, né, ainda essa sociedade patriarcal, né? Então, assim, a mulher ainda, apesar de todas as conquistas, ainda tem muito essa defasagem em relação ao salário, por exemplo, essa questão da violência, né? Então, assim, em São Paulo isso é muito forte, né? Assim, é um lugar onde as pessoas estão muito no mercado de trabalho, né? A concorrência, aquela coisa. E a mulher tem muito isso, né? Como você falou, é aquilo de eu preciso dar conta de tudo, né? Porque, na verdade, são tantas atividades, são tantos afazeres, e então fica uma coisa que por isso, né, o grande crescente de transtorno emocional, né, de problema de saúde mental, muito em função disso também, né? Porque assim fica exatamente, né, como você estava dizendo, assim, eu preciso dar conta de tudo, né? Então, assim, é o estresse crônico, é a ansiedade, muitas vezes a depressão. Então, de fato, eu percebo bastante isso também, né? Chega para mim no consultório, inclusive adolescentes, né? Porque assim, o que a gente percebe é que a mulher tem essas fases, né? Que inclusive de questões hormonais, né? Então, assim, a menina já desde muito cedo, né? Na adolescência, né? Quando já começa a primeira menstruação, então já tem aquela alteração toda de hormônios, né? Então, são vários aspectos aí para a gente levantar, mas que tudo isso influencia o dia a dia da mulher hoje, né? Aí tu falou da questão emocional, que a mulher sofre mais do que o homem, e aí eu estava pensando assim, ó, aí ela vai num psiquiatra e o médico dá um remédio para ela dormir à noite, para ela esquecer os problemas da vida, outro de manhã para ela acordar e ter que engatar uma primeira e enfrentar mais um dia. E aí, quando essa mulher se dá conta, será que ela precisa realmente tomar tanto medicamento? Ou mudar seu estilo de vida? Uma vez eu É, entrevistei uma psiquiatra que disse que a maioria das pessoas não precisavam tomar tantos medicamentos quanto tomam. é, É só mudar o estilo de vida, ter uma atividade física, ter uma alimentação sim, saudável, ou seja, uma qualidade de vida, ter um prazer de viver. Mas daí como que sim, tu vai ter esse exatamente. prazer se tu vai perdendo o olhar de si mesma? Exatamente. Porque envolve esse resgate de si mesma, né? E se você não fizer isso, como que você vai dar conta de tudo? De fato, o remédio, ele só vai mascarar o problema, mas você não vai na causa, você não vai, né, de encontro àquilo que é fundamental para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para o seu bem-estar, né? Então, de fato, hoje em dia, o que eu percebo é que, assim, o remédio é muito assim, a varinha mágica, né? Então, as pessoas querem resultados rápidos, ninguém mais tem paciência, né, para fazer uma comidinha hoje, outra amanhã, de repente, preparar alguma coisa mais interessante para fazer, né, no dia a dia, porque hoje em dia tem tudo muito pronto, então as coisas muito aceleradas, e o pensamento, né, da mulher também cada vez mais acelerado para poder dar conta de tudo isso aí. E, de fato, assim, o que é o mais importante, né, para poder se cuidar? É justamente, assim, poder desenvolver coisas para o seu bem-estar, para a sua satisfação, ter um tempo de descanso, ter um tempo de
técnicas de respiração, de relaxamento, que podem dar uma regulação emocional. O sono bem, né, bem dormido, assim, né, a noite bem dormida, o sono de qualidade, ele é fundamental, porque as pessoas ainda não conseguem ter esse olhar, né, da importância do sono. E é fundamental, né? Cada vez mais os cientistas descobrem que, de fato, muita coisa é sustentada pelo sono. Então, assim, se você não dorme bem, você já não acorda bem, você já está mais irritado, seu humor já é diferente, a sua energia já não é a mesma. Então, você também acaba não comendo direito, então, assim, e até para você fazer uma atividade física, às vezes você fica sem vontade, porque, né, você passa. Então, assim, os benefícios do sono são importantíssimos. E, na verdade, isso que você falou, Rosane, o benefício do sono, ele não pode estar relacionado com a medicação. Tem pessoas que tomam o remédio para dormir, mas se você conseguir ter um sono bom sem precisar do remédio, desenvolvendo outro estilo de vida, como você estava dizendo, é muito mais saudável, é muito melhor, né? Porque você pode mudar alguns hábitos, você pode desenvolver um ritualzinho ali antes de dormir para poder ter uma noite de sono melhor, então, que é o que a gente chama da higiene do sono, né? Uhum. Então, assim, e são coisas que são fundamentais, né? Para você poder compor o seu dia, lógico, com o trabalho, com a família, com os afazeres domésticos, mas tudo isso, né, é muito importante que possa dar um equilíbrio de algum modo, né? Mesmo que sejam pequenos intervalos, né? Sim, são pílulas diárias, né? Que a pessoa tem que entender o que precisa ser mudado na sua vida para ela ter essa energia vital funcionando. Sim, exatamente. E assim, né, essa correria hoje em dia é muito também em função de internet, de telas, né? Isso é fundamental também, não só para a mulher, né? Mas o uso que é feito disso é muito tóxico, muito nocivo. Então, assim, é muito importante porque é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem, né? O celular, o computador, mas que de fato precisa ter uma sabedoria para usar, para não afetar também a saúde mental, às vezes até o trabalho, porque leva muita gente a procrastinar, né? Então, Verdade. porque de fato assim você acaba perdendo o controle, né? Daquele tempo que você tem, às vezes até para poder se organizar melhor, né? Especialmente a mulher que tem tantas demandas durante o dia, então, às vezes acaba se perdendo ali, né? A gestão do tempo, né? Como aprender a administrar bem o seu tempo, mas não esquecendo de si. Deixar reservadinho um tempo para si mesmo, ou para uma academia, ou para fazer um trabalho de autoconhecimento, uma meditação, uma yoga, algo que traga benefício. Mas tem que haver esse tempo, esse espaço só seu. Como diz Virginia Woolf, um teto só seu. Né? Que hoje em dia, no passado elas não tinham teto, assim, escritoras, ela foi uma escritora inglesa, que escreveu esse livro mostrando que realmente muitos pontos, já em 1925, 29, as diferenças observadas em relação à mulher e o homem, as discrepâncias, então tentando alertar, tentando trazer à luz sobre esse tema, esse olhar da mulher. Tanto é que ela, para ser avaliada como autora, ela tinha que colocar o nome de um homem. Ela não podia colocar o nome dela de mulher, porque senão não era aceito. Então, um teto só seu, o que a gente pode trazer para a nossa realidade hoje? Uma mulher casada com um monte de filhos, muitas vezes ela não tem um espaço só para ela respirar. A arquitetura da casa foi feita um quarto de casal, um quarto para os filhos, uma sala, uma cozinha. E onde é que ela vai ter um momento só dela? Se fechar no banheiro, enfim. Sim, é verdade.
Sabe que você estava falando e eu me lembrei de uma série que eu estava assistindo que chama Lydia Poet, né? As Leis de Lydia Poet. Não sei se você chegou a ver. Não. Que ela é uma advogada, só que ela perde o direito de advogar, né? Ela é banida da OAB por ser mulher, e ela é a única, né, mulher. Então, assim, eu fico pensando, isso num tempo atrás, né? Então, fico pensando, né, o quanto que nós já evoluímos, mas o quanto isso também traz de coisas para serem resolvidas mesmo, né? Para serem ainda melhoradas, aprimoradas, são coisas que ainda precisam muito serem lapidadas, né? Assim, para a mulher poder fazer isso de uma maneira mais tranquila, né? Para poder assim, se ver mesmo também, né? De uma maneira melhor. E que isso afeta bastante, né? Nessa parte da saúde mental. Então, é uma coisa muito importante mesmo da gente estar podendo conversar, né, Rosane? Com certeza. Com certeza, nós seríamos proibidos de falar um bom tempo atrás, de falar sobre esses temas assim que são tão importantes. E como é que tu vê o relacionamento hoje em dia, os relacionamentos? Então, eu penso, né, que essa também é uma das questões, né? Porque assim, a mulher também precisa ter tempo para estar bonita, né? Para poder se relacionar, para ter um momento a dois, de repente, né? Então, envolve tudo isso. E é uma coisa muito importante, assim, tanto o relacionamento amoroso, como a sociabilidade, né? Os amigos mesmo, porque essa interação é super importante, né? Mas é mais uma coisa que a mulher precisa dar conta também, né? Então, de fato, assim, o quanto que você pode se entregar num relacionamento se você mal tem tempo, às vezes, dependendo da vida da mulher, né, de como aquilo acaba sendo ali estabelecido, né, se ela mal tem tempo para ela mesma. Então, assim, vejo que ainda tem muitas mulheres que têm uma dependência emocional, que às vezes estão com uma pessoa que às vezes não conseguem sair de um relacionamento, às vezes até por ameaça, às vezes até por manipulação, né? A gente vê muitos casos assim também, né? De abuso, de manipulação, né? Então, ainda a mulher sofre ainda muito com isso, né? Medo, né? Às vezes assim, o que eu vou fazer se eu sair desse relacionamento? Então, às vezes até opta por ficar e por falta de opção, ou de saber mesmo como agir, né? Como poder fazer uma coisa melhor por si mesma, né? Assim, e às vezes até sabe, mas é difícil a nível emocional, né? Porque quando você depende emocionalmente, você fica mais amarrado, né? Tem um pouco, precisa mesmo de, às vezes, uma ajuda profissional, ou às vezes conversar com familiares, amigos, também pode ajudar, né? Mas é mais um aspecto, né? E é uma coisa também que é super importante. Sim, com certeza. Isso eu acho que esse ponto que tu falou é uma realidade, né? Mas eu observo muitas queixas de mulheres que não sentem mais desejo pelo seu parceiro. Sim, também. Porque, na verdade, uma coisa é consequência da outra, né? O desejo, ele vem muito em função de várias relações ali que você vai desenvolvendo no dia a dia, né? De várias interações. Então, assim, você não vai desejar do nada, né? Você vai desejar quando você tem um contato bom, quando você tem uma comunicação mais saudável, quando você pode trocar ideias, quando você sente apoio, quando você é acolhida. Então, isso tudo vai, consequentemente, vai gerar um desejo, vai gerar uma relação sexual mais gostosa, porque você entende que aquilo é uma parceria, que aquilo tem todo um envolvimento afetivo, né? Então, assim, mas o desejo, ele é como se fosse um resultado de tudo isso, né?
É um conjunto, né? Mas tem muitas mulheres que sentem dor na relação sexual e não vão buscar ajuda de um profissional para orientá-las e para dizer o que é preciso fazer. Tá? Então, hoje em dia, existem fisioterapeuta pélvica para tratar justamente essa região, para a mulher poder fazer uma avaliação, buscar uma orientação e, quem sabe, entender o que está acontecendo nessa questão do libido. Né? Sim, sim, Rosane, eu entendo, assim, mas de qualquer modo, uma coisa está muito relacionada com a outra, sabe? Tem a questão física mesmo, né, como você está falando, mas muito do emocional está envolvido, né? A gente não consegue ter essa separação, está tudo muito interligado, né? Então, às vezes até a falta de libido, né? A falta de lubrificação, né? Às vezes é muito também em função disso, de você ter um distanciamento daquela pessoa, de você não ter aquele envolvimento legal para você poder se entregar mais, para você poder ter mais prazer. Então, muitas vezes, uma coisa que acontece a nível físico vem em função de um bloqueio emocional. Né? Então, ou de um mecanismo de defesa, enfim, né? Ou de alguma emoção mesmo que você não consegue elaborar, não consegue lidar com aquilo bem, e acaba aparecendo de uma outra maneira, né? Sabe aquela coisa que você varre para debaixo do tapete, né? Então, assim, em algum momento aquilo vai aparecer, e pode aparecer de uma outra forma. Né? Então, assim, que pode muito bem funcionar como uma defesa, né, uma proteção mesmo. Então, assim, lógico, estou falando aqui, mas é muito individual, né? A gente não sabe, não pode generalizar, lógico, né? Mas são questões muito individuais, mas que acontecem mesmo, né? Mas assim, ó, tem a parte física e tem a parte que é psicossocial. A mulher, ela não conhece o seu corpo. Eu já entrevistei várias ginecologistas, e aí o que acontece? Elas não sabem nem o que lhe dá prazer. Ainda tem esse tabu, né? Ainda tem, porque o nosso corpo era coisa feia, a menina tinha que sentar de tal maneira, ela não podia tocar seu corpo, muitas vezes casava sem saber o que era uma relação sexual, chegava lá no fundo sem entender, sabe? Então, a gente foi criada, nós mulheres fomos criadas. Sim, é verdade. Com essa repressão sexual muito grande. E aí tem a questão da religiosidade, da criação, sabe? Então, existe um conjunto de fatores que podem estar atrapalhando essa mulher a vivenciar um relacionamento sexual prazeroso. Sim, verdade, também tem isso. E além disso que você falou, tem o padrão social de beleza, né? A rede social é terrível para isso, porque é mais uma coisa para impedir, né, esse prazer da mulher com o próprio corpo, né? Assim, porque de fato impõe ali uma coisa de comparação, uma coisa de idealização, de padrão de beleza absurda. Então, você imagina uma adolescente que fica um tempão ali em rede social, né? Muitas vezes pensando, nossa, olha que maravilhosa, né? Se comparando e tudo mais, e não podendo se encaixar naquilo ali, né? Então, começa desde muito cedo, né? Isso também afeta bastante, além dos aspectos que você levantou, né? Também concordo com isso. São pontos assim, bem relevantes para poder ajudar a mulher a se orientar, a refletir e buscar uma ajuda de um profissional. Para que ela possa fazer uma avaliação e ver, poxa, o que está acontecendo comigo? Medicamentos também diminuem muito a libido da mulher, tanto do homem, enfim. Uma coisa que é fundamental, né, Rosane, que é mais ou menos isso que você está dizendo, assim, da mulher poder identificar nela, né? Porque a partir do momento que você identifica, fica mais fácil de você procurar uma ajuda ou de você poder fazer de uma maneira melhor, de poder se tratar de algum modo, até de fazer alguma coisa para você mesma, né?
Mas você precisa identificar, né? Poxa, o que está acontecendo aqui comigo, né? Mas para isso você precisa se observar, você precisa perceber que dificuldade você está tendo, né? Então, poder identificar o que acontece consigo mesma é um dos primeiros passos, né? Com certeza. Na verdade, é isso que vai te orientar, né? Assim, poxa, então o que está acontecendo comigo que eu não tenho desejo, por exemplo, né? Por que será que eu estou pensando de uma maneira que não está me ajudando de repente? Ou por que será que eu estou tão ansiosa naquele momento? Né? Porque às vezes isso também atrapalha, né? Na hora de você ter uma relação. Então, assim, mas é super importante que a pessoa possa, de início, identificar algumas coisas, né? Porque às vezes, dependendo da criação que ela teve, né, que a mulher teve, nem isso ela consegue perceber. Né? Dependendo das informações, de onde ela vive, do contexto social e tudo mais, às vezes tem pessoas que nem percebem, né? Assim, porque dependendo da criação mesmo, como você estava dizendo, né? De tanta rigidez, de tanta repressão, né? Então, assim, que mindset, né? Né, fixo. Então, assim, que na verdade a gente precisa trabalhar para o crescimento disso, né? Para um mindset de crescimento, de poder ampliar as possibilidades, de poder ampliar a maneira de se ver, de encarar o mundo, né? E de educação e tudo mais, né? Porque hoje em dia a gente tem muito acesso às informações, à educação, a muito conhecimento, mas o que a mulher vai fazer com tudo isso, né? Então, assim, é uma coisa de você poder ter o olhar, poder ter aquela coisa específica, né? Poder saber o que você quer, porque senão, qual a direção que você vai tomar, não é? Né? Então, assim, Silvia, o que mais tu acha importante falar sobre a mulher na atualidade, assim, que te chama a atenção? A gente foi para tantos lados, né? Sim, é verdade. Eu acho que, assim, não, resumindo, né, Rosane, assim, né, para a gente poder ir dando aí um fechamento, talvez, né? Eu percebo assim, é muito importante a gente poder considerar todo esse contexto cultural, de educação, né, em que lugar a mulher se encontra ainda, né, apesar de todas as conquistas, mas que ainda isso está muito enraizado, né, como você falou, e que, de fato, assim, tem as questões, né, do corpo, as questões hormonais, as questões de transformação, que afetam também, e que, assim, o mais importante, né, é a mulher poder acreditar em si mesma, poder, como a gente estava dizendo, né, desenvolver o autocuidado, se precisar, né, poder procurar uma ajuda profissional, mas pensar, assim, no seu desenvolvimento mesmo como mulher, né? Assim, eu entendo que basicamente, né, é muito isso, assim, é você poder encontrar o seu caminho, né? Poder desenvolver aquilo que você entende que para você é significativo, né? E dentro disso, assim, são aquelas dicas assim que a gente comentou, né? E que, assim, você poder fazer coisas que te satisfaçam, né? Atividades de lazer, de relaxamento, de poder criar um equilíbrio entre a sua vida profissional, familiar, né? São coisas que são fundamentais, né? Mas assim, são assuntos que, assim, dá muito, né, muito tempo, assim, para a gente falar, conversar, porque tem muita coisa polêmica, né, tem muitas questões, assim, para a gente pensar, né, é muito complexo, né, Rosane? Mas já deu, assim, para a gente deixar um gostinho para essa mulher que está nos escutando, de avaliar a sua vida e ver, puxa, eu realmente não estou vivendo como eu deveria, na plenitude. Olha que interessante, né? Sim. Quem sabe, a partir do nosso bate-papo, a gente vai gerar grandes transformações.
É verdade, porque assim, né, isso que você falou é muito interessante, essa questão, né, de aceitar muito o lugar onde é colocada, né, aceitar às vezes o lugar onde a mulher é colocada, não olhar para os desafios, né, assim, tem aquela questão, né, de, ai, será que eu posso fazer isso? Será que eu faço? Ou, né, ou tem a questão da submissão. Então, assim, tem muitas coisas ainda para enfrentar, né, Rosane? Mas eu acho que como que fala? O brilhinho, assim, né? O toque, assim, a gente começou a dar aqui, né? Sim, com certeza. O importante é isso, é plantar a sementinha, né? Plantar em algum lugar uma sementinha, e depois a coisa explode. Mas, Silvia, adorei esse nosso bate-papo, foi muito bacana mesmo. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas mulheres. Eu também gostei muito, viu, Rosane? Muito obrigada. Foi um prazer conversar aqui com você, tá bom?